Quando meu avô ligou dizendo que mal podia esperar para me ver dirigindo o carro que ele me deu, eu menti e disse que ainda não tinha tirado a carteira de motorista. Mas isso não era verdade. Eu já tinha minha carteira fazia quase 6 anos. Só que aquele carro não era mais meu. Na verdade, nunca foi de fato. Não depois de tudo. Ele parecia tão orgulhoso ao telefone, igualzinho a expressão no rosto dele quando me entregou as chaves no verão passado. Formada em tecnologia médica, em plena pandemia. Cíntia, isso é coragem. Quero que você tenha algo sólido. Você merece. Era um Subaru Outback 2012 usado, com boa quilometragem, bem conservado. Ele ainda deixou um bilhete escrito com a mão trêmula dentro do porta-luvas, para você ir aonde quiser, do seu jeito. Agradeci entre lágrimas naquele dia. Mas na manhã seguinte, minha mãe, Linda Whitman, me disse que o registro teria que esperar até decidirem sobre o seguro. Depois, apareceram pequenos reparos, depois testes de emissão, depois uma tal fila no DMV, e por fim, silêncio. Por meses. Toda vez que eu perguntava pelo carro, era empurrada com desculpas. Estamos só mantendo ele seguro, dizia ela. Ele não vai a lugar nenhum, acrescentava meu pai, Frank Whitman, sem tirar os olhos do tablet. Até que um dia o carro sumiu da garagem deles. Fui visitar sem avisar e ele já não estava lá. Ninguém comentou nada, como se nunca tivesse existido. Parei de insistir. Fiquei dizendo a mim mesma que talvez eu estivesse sendo ingrata. Talvez eles estivessem certos. Talvez eu realmente não estivesse pronta para assumir mais uma responsabilidade. Eu morava com um colega de quarto em Seattle, fazendo trabalhos temporários e mandando currículo para todo o hospital num raio de 30 quilômetros. Mal conseguia pagar o mercado, quanto mais o seguro de um carro. Mas aí, quando Walter Whitman, meu avô, convidou a família toda para casa dele no Dia dos Pais, disse que ia acender a velha churrasqueira, fazer a famosa torta de pêssego, e que mal podia esperar para ver sua garota ao volante. Naquela hora, eu soube que não dava mais para fugir. Eu não voltava lá fazia mais de um ano. Desde a formatura. Desde que vi meu nome escrito no documento do carro que ele assinou. Linda vai estar lá? Perguntei baixinho. Ele riu, claro que sim. Vai estar todo mundo. Não é um churrasco dos Whitman se alguém não trouxer salada de batata e ninguém causar. Eu aceitei ir. Não porque queria. Mas porque precisava ver o carro de novo. Precisava saber se eu tinha exagerado tudo aquilo ou se tinha algo de real. Se não era só meu orgulho teimoso inventando dor. Eu precisava de algo concreto para me segurar. Peguei o ônibus, atravessei a cidade, comprei uma torta e vesti o mesmo vestido de verão que usei na formatura. Quando cheguei à casa do vovô, o cheiro de carvão e milho doce me atingiu como uma lembrança que eu não tinha certeza se merecia. Ele estava na varanda, acenando, com o Jasper deitado aos pés. Cíntia, ele chamou. Olha ela aí. Ele não perguntou pelo carro. Ainda não. Pisei na grama, acenei de volta e tentei não olhar para a entrada da garagem. Não queria saber se o carro estava ali. Ainda não. Estávamos no meio do frango com milho na espiga quando vovô ergueu a limonada como se fosse uma taça de champanhe e disse, alto bastante para todo mundo ouvir. Que bom te ver aqui, Cíntia. E espero que o carro esteja te tratando bem. Aquela belezinha deve durar uma década se você cuidar direitinho. A mesa congelou. Alguns primos pararam no meio da mordida. Alguém soltou uma risadinha educada, mas eu não ri. Meu estômago virou tão rápido que achei que fosse vomitar. Fiquei olhando para o meu prato como se ele pudesse me dar um roteiro, mas não havia falas para esse momento. Abri a boca, depois fechei de novo. A mentira veio rápido, só que não de mim. Foi da minha mãe. Sentada do outro lado da mesa, com uma blusa de linho coral, ela enxugou os cantos da boca com um guardanapo e sorriu. Ah, pai, que gracinha! Mas ela decidiu não ficar com o carro, no fim das contas. Disse que era muita coisa para administrar enquanto procurava emprego. E acrescentou, com um risinho leve, enquanto isso, a gente só usa para resolver umas coisinhas na rua. Não causou nenhum problema. A voz dela saiu doce, na medida certa, com aquele tom de quem faz parecer que está ajudando, até mesmo me defendendo.
Como se estivesse resolvendo um pequeno mal-entendido diante de todos. Eu pisquei. Aquela era a mesma voz que me acalmava quando eu era criança, quando explicava os pesadelos ou minimizava as decepções da adolescência. Agora, essa voz me causava arrepios. O vovô pareceu um pouco confuso, mas não preocupado. Assentiu com a cabeça e tomou um gole da bebida. Bom, desde que alguém esteja usando, tudo bem. Eu não consegui dizer uma palavra. Não sabia o que sairia se tentasse. E ninguém mais pareceu incomodado. Ninguém olhou para mim. O ar ao redor vibrava com o som dos talheres, das cigarras, de um cachorro latindo atrás da cerca. Apenas ruído de fundo para o momento que abriu alguma coisa dentro de mim. Me senti com 14 anos de novo, parada na cozinha, enquanto minha mãe suavizava alguma coisa que eu não fiz, com aquele mesmo tom, aquela mesma forma de convencer os adultos antes que eu sequer pudesse me explicar. Ela sempre foi boa nisso. Peguei o garfo, empurrei a comida no prato. Alguém me serviu mais salada de repolho. Sorri, balancei a cabeça, aceitei, mas por dentro meu coração batia forte. Não era difícil cuidar daquele carro. Eu já tinha perguntado sobre ele dezenas de vezes. Liguei para a seguradora. Disseram que a apólice estava agora em outro nome. Tentei reativar a cobertura e me informaram que eu não constava mais como titular do veículo. Fui até o DMV. A atendente me olhou como se eu fosse louca. Linda Whitman é a proprietária registrada, disse, apontando na tela. Seu nome não aparece aqui. Nunca contei isso ao vovô. Não queria decepcioná-lo. Pior, não queria que ele pensasse que confiou na pessoa errada. Continuei esperando que tudo fosse um mal-entendido, algo que se resolveria sozinho. Mas não se resolveu. E agora, ali, minha própria mãe reescrevia a história linha por linha, bem na frente de todo mundo e todos apenas concordavam com a cabeça. Respirei fundo. Olhei ao redor da mesa. Ninguém ia contestá-la. Ninguém parecia surpreso. Talvez acreditassem nela. Talvez sempre tenham acreditado. Meu pai, Frank, sentado ao lado dela, tomava o chá gelado como se fosse um domingo qualquer. Sem sequer cruzar o olhar comigo. Um silêncio confortável, ensaiado, como quem já dominou a arte de evitar. Pelo resto da refeição, fiquei quieta também. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque ainda não estava pronta para dizer ali. Ainda não. Não enquanto minha voz pudesse ser torcida em algo que não era meu. Mas eu estava cansada. Cansada de fingir que tinha esquecido. Cansada de agir como se tivesse sido a que abriu mão de alguma coisa. Depois do jantar, enquanto os outros começavam a recolher os pratos e conversar perto da churrasqueira, caminhei até o fundo do quintal e peguei meu celular. Lá, numa pasta chamada Documentos, estava tudo. A carta do DMV mostrando a transferência do título. Capturas de tela de e-mails nunca respondidos. A negativa da seguradora. E uma mensagem de voz de 3 meses atrás, gravada na cozinha dos meus pais. Linda, aquele carro. Cíntia, vamos lá. Você ainda não está pronta para esse tipo de liberdade. Deixa que a gente cuida disso. Você vai nos agradecer depois. Olhei pro arquivo. Não ouvi aquela gravação desde o dia em que a fiz. Minhas mãos tremiam um pouco, não de medo, mas de certeza. Eles não tinham só levado o carro. Tinham levado a história. E naquela noite, finalmente, eu estava pronta para pegá-la de volta. A garagem cheirava a tinta velha e semente de grama. As luzes estavam apagadas, mas um raio de sol do fim da tarde entrava pela janela, suficiente para revelar a silhueta no canto mais afastado. Lá estava ele. O Subaru. O meu Subaru. Estava limpo. Polido. Quase escondido atrás de uma mesa dobrável e uma pilha de cadeiras de pátio, como se nunca tivesse saído dali. Como se nunca tivesse sido levado. Caminhei até ele devagar, deixando meus dedos tocarem o espelho lateral. Minha respiração travou. Abri a porta. Estava destrancada. Sentei no banco só o suficiente para fechar os olhos. O banco estava empurrado para trás, longe demais para mim. Mamãe sempre gostou de espaço extra. Eu não chorei.
Não naquele momento. Fiquei só ali, sentada, mãos no colo, deixando o silêncio preencher todos os cantos do carro. Não se tratava de conveniência. Nunca foi. Eles não levaram o carro porque eu não conseguia. Levaram porque eu conseguia. E isso os assustava mais do que qualquer outra coisa. Levantei. Fechei a porta com cuidado e voltei para dentro. A porta da varanda rangeu atrás de mim. Da sala, ouvi o som de páginas sendo viradas. Vovô estava ali sozinho, sentado em sua poltrona perto da lareira, folheando um dos álbuns antigos da família. Jasper, o beagle dele, estava enrolado no tapete, dormindo. Ele não olhou para mim quando entrei. Continuou virando as páginas, parando de vez em quando em alguma foto. Esperei um instante antes de falar. Vovô. Ele olhou. E lá estava o mesmo olhar firme e caloroso de sempre, o mesmo desde quando eu tinha 5 anos. Um olhar que nunca me fez sentir pequena. Ei, minha menina. Tudo bem? Sentei no puff ao lado dele. Minha voz saiu mais baixa do que eu imaginava. Acho que o senhor devia ver uma coisa. Ele levantou a sobrancelha, fechando o álbum. Que tipo de coisa? Abri a pasta no meu celular e entreguei para ele. Primeiro, o e-mail do DMV confirmando que o título havia sido transferido para o nome de Linda Whitman. Depois, a carta da seguradora. As capturas de tela dos e-mails sem resposta. A negativa da agência quando tentei reativar a apólice. E, por fim, a mensagem de voz. Ele colocou o celular no viva voz e ouvimos juntos. Aquele carro, Cíntia, vamos lá. Você ainda não está pronta para esse tipo de liberdade. Deixa que a gente cuida disso. Você vai nos agradecer depois. A sala ficou em silêncio. Só o zumbido baixo do ventilador antigo ao fundo. Walter não disse nada por um tempo. Ficou ali sentado, o telefone na palma da mão, os olhos fixos na parede como se, de repente, ela guardasse algo que ele não queria mais ignorar. Quando ele finalmente falou, foi quase num sussurro. Então você está me dizendo que mentiram para mim? Mudaram o título, pegaram o carro e mandaram você ficar quieta? Assenti com a cabeça. Ele cerrou o maxilar não de raiva explosiva, mas daquela raiva antiga, contida, silenciosa, que nasce devagar e pesa no fundo do peito. Levantou-se devagar, passou a mão pela cabeça e se virou em direção à porta. Chama todo mundo para a sala. Levantei os olhos. Ele falou agora com firmeza, sólido como pedra. Vamos resolver isso esta noite. A sala ainda cheirava a molho barbecue e citronela. Havia pedaços de papel de presente e fitas dos mimos de brincadeira do vovô espalhados sob a mesa de centro. Por um momento, podia parecer apenas mais um domingo comum na casa de Walter Whitman. Mas ninguém estava sorrindo agora. Um por um, os familiares começaram a entrar. Primos com os ombros avermelhados de sol, tias equilibrando fatias de torta e copos de refrigerante reabastecidos, tios ainda de avental, cheirando a carvão. A conversa foi morrendo assim que viram Walter parado em frente à lareira, com as mãos cruzadas nas costas. Linda e Frank foram os últimos a entrar. Ela tinha retocado o batom e ainda sorria mantendo o papel de boa anfitriã. Ele parecia querer estar em qualquer outro lugar. Tudo bem, pai? Linda perguntou com um tom leve, sentando-se ao lado da vovó Ellen. Walter não respondeu. Apenas olhou para mim e fez um pequeno gesto com a cabeça. Levantei-me devagar e caminhei até o centro da sala. Minhas palmas estavam suadas. Meus joelhos pareciam instáveis. Mas minha voz saiu firme. Eu não planejava dizer nada hoje à noite comecei. Mas já que o carro apareceu, e minha mãe decidiu reescrever a verdade bem na frente de todos vocês, acho que chegou a hora de ouvirem a história real. Alguns se mexeram desconfortáveis nas cadeiras. Alguém tossiu. Peguei meu celular, abri o arquivo e apertei o play. Aquele carro, Cíntia, vamos lá. Você ainda não está pronta para esse tipo de liberdade. Deixa que a gente cuida disso. Você vai nos agradecer depois. A voz de Linda preencheu a sala clara, calma, sem remorso. Houve uma pausa. Alguns suspiraram. Uma caneca tilintou com força contra a mesa.
Linda soltou uma risada forçada, rápida demais. Isso foi tirado do contexto. Mas ninguém a defendeu. Ninguém repetiu com ela. O silêncio era total. Virei-me para a TV da parede, ativei a função de espelhamento de tela e comecei a mostrar os arquivos, um por um. A confirmação do DMV de que o título havia sido transferido para o nome de Linda Whitman. A corrente de e-mails sem resposta. A carta da seguradora negando cobertura. E a foto do carro parado na garagem deles enquanto eu caminhava para entrevistas de emprego debaixo de chuva. Por fim, mostrei um pequeno vídeo que gravei do lado de fora do DMV. Este é o carro que meu avô me deu. Eu não pude dirigi-lo. Nem sequer me deixaram sentar nele. O título foi alterado. O seguro foi bloqueado. E ninguém me avisou. O silêncio que tomou conta da sala era denso, como eletricidade parada no ar. Meus olhos encontraram os de minha mãe. E o sorriso dela já tinha sumido. Você queria o controle, eu disse. Então me fez parecer irresponsável. Me fez parecer alguém que não merecia o que tinha conquistado. Ela piscou rapidamente. Sua voz, quando finalmente saiu, estava mais fina, quase vacilante. A gente não fez por mal. Foi pro seu próprio bem. Você estava sobrecarregada. Walter deu um passo à frente, os olhos fixos nos dela. Contexto? Ele repetiu. Você roubou da sua própria filha. Mentiu pra mim. E depois ficou sentada aqui, essa noite, fingindo que fez isso por amor. Frank pigarreou. Nós achamos que era melhor assim. Ela ainda é jovem. Não. A voz de Walter cortou como uma lâmina. Não ouse. Ele se virou para mim. Amanhã de manhã, vou ligar para meu advogado. Esse título vai voltar para o seu nome, de forma legal, completa e imediata. Se eu tiver que levar isso ao tribunal pessoalmente, eu levo. E se mais alguém aqui aceitar um centavo sequer relacionado àquele carro, vai responder a mim. Ninguém disse uma palavra. Os olhos de Linda brilharam, mas nenhuma lágrima caiu. Frank encarava o tapete como se esperasse que ele abrisse um buraco e o engolisse. Do outro lado da sala, alguém sussurrou algo para o cônjuge. Um dos meus primos se afastou discretamente do sofá onde Linda estava sentada. Mas Walter ainda não tinha terminado. Olhou para todos, atravessando a sala com o olhar. Que fique claro. Eu amo minha família. Mas não confundam o meu silêncio com fraqueza. Esta jovem trabalhou duro. Carregou mais do que a maioria de vocês consegue imaginar. E tudo o que ela pediu foi um jeito de chegar onde precisava estar. Eu dei isso a ela. E alguns de vocês tentaram tirar isso dela. Ele fez uma pausa, e então se voltou para mim outra vez. Mas você não deixou. E eu tenho muito orgulho de você. A sala começou a se esvaziar lentamente, como uma tempestade que recua sem pedir desculpas. Pratos de papel sendo jogados no lixo, cadeiras dobradas e encostadas na parede. Ninguém veio se despedir de mim. Alguns evitaram meu olhar. A maioria evitou o dele. Linda não disse mais nada. Levantou-se com rigidez, pegou a bolsa e o suéter, e foi até o carro, meu carro, sem olhar para trás. Frank a seguiu em silêncio, como sempre. Nenhum dos dois disse boa noite ao vovô. E, pela primeira vez, ele também não respondeu. Fiquei para trás, sentada perto da lareira. A casa estava em silêncio, exceto pelo zumbido baixo do ventilador de teto e o tic-tac do velho relógio de pêndulo que Walter já consertou mais vezes do que qualquer um podia contar. Ele se sentou na poltrona ao meu lado. Ficamos um tempo sem nos falar, ele disse, depois de um longo silêncio. Eu nunca quis que isso acontecesse, sussurrei. Mas precisava acontecer, ele respondeu, com firmeza serena. Às vezes a verdade espera. Mas, cedo ou tarde, ela precisa aparecer, onde todos possam vê-la. Olhei para ele. Ele não parecia bravo. Só, cansado. Um tipo de cansaço que eu nunca tinha visto nele antes. Achei que, se eu ficasse em silêncio, eles mudariam de ideia, confessei. Que devolveriam. Que se desculpariam. Eles não iam.
Ele disse como quem declara um fato. Não com crueldade. Com clareza. Então ele olhou direto para mim. Você fez a coisa certa. Manteve sua dignidade. E, quando chegou a hora, disse a verdade. Aquele carro era só um objeto. Mas o que eles tentaram apagar foi a sua voz. Eu não soube o que dizer. Passei meses me culpando por não ter falado mais alto. Por não ter lutado mais. Mas agora, sentada ali, percebi que eu não tinha esperado por fraqueza. Eu tinha esperado porque, no fundo, ainda queria acreditar que eles escolheriam fazer o certo por vontade própria sem serem obrigados. Sabe, disse o vovô, colocando a mão no bolso da camisa, eu guardei a papelada original, caso precisasse. Ele tirou um envelope dobrado, com os cantos já gastos pelo tempo. Dentro estava a nota fiscal original, assinada por ele, com o meu nome ainda escrito. Vamos levar isso ao DMV na primeira hora da segunda-feira. Juntos. Peguei o papel com cuidado, como se fosse feito de algo frágil. Obrigada. Ele sorriu, mas não com aquele sorriso orgulhoso do churrasco. Era um sorriso diferente. Mais calmo. Mais cheio de entendimento. Você não pediu por uma briga, disse ele. Só queria o que já era seu. Isso não é egoísmo. Isso é justiça. Foi nesse instante que entendi, o verdadeiro presente nunca foi o carro. Foi ser vista. Vista, enfim, como alguém capaz sem precisar provar isso duas vezes. O departamento de licenciamento estava mais silencioso do que eu esperava. Algumas pessoas esperavam sentadas nas cadeiras de plástico, olhando para as telas com números. Em algum lugar lá no fundo, um bebê chorava, e o som abafado de um Bluetooth tocava algo indecifrável. Meu avô estava ao meu lado no balcão, braços cruzados sobre o peito, com uma expressão difícil de ler. Ele insistiu em vestir camisa social e calça de alfaiataria, disse que escritórios do governo ainda mereciam respeito, mesmo que as filas não merecessem. Você trouxe tudo o que ele pediu? Perguntou ele. Assenti, apertando contra o peito a pasta parda onde estavam a nota fiscal, o título, a carta da seguradora recusando a cobertura e a declaração escrita por ele confirmando o presente. Eu tinha revisado cada documento pelo menos 2 vezes na noite anterior. A atendente era jovem, provavelmente recém-formada no ensino médio. Ela folheou os papéis com atenção, passando os olhos rapidamente pelos nomes. Então, estamos transferindo este veículo para a senhorita Cynthia Whitman? Correto, respondeu o vovô antes que eu dissesse qualquer coisa. Ela nos pediu as assinaturas. Entreguei minha identidade. Meu avô assinou o termo. Eu também. E assim, de forma simples, meu nome voltou para onde ele sempre deveria ter estado. O novo título chegaria pelo correio em até 2 semanas. É só isso? Perguntei, quase sem acreditar. Às vezes, as coisas não precisam ser dramáticas, ele disse. Está feito. Saímos juntos e caminhamos até o caminhão dele. Ele abriu a porta para mim, como fazia quando eu era criança. Dessa vez, não discuti. No caminho de volta, paramos num restaurante simples ali na mesma rua. Mesas de fórmica, chão de vinil rachado, cheiro de bacon e café passado impregnado nas paredes. Ele pediu café preto e ovos mexidos. Eu pedi panquecas e suco de laranja, mas quase não toquei na comida. Nos primeiros minutos, não falamos nada. Então ele estendeu a mão sobre a mesa e colocou um papel dobrado entre nós, o bilhete que tinha deixado no porta-luvas, aquele do verão passado. Eu também me apeguei a isso, ele disse, baixinho. Mas não parecia certo, até hoje. Abri o bilhete devagar. Mesma caligrafia, mesmas palavras. Então, você pode ir aonde quiser, nos seus próprios termos. Desta vez, eu acreditei. As chaves pareciam diferentes nas minhas mãos agora. Não havia pressa. Sentei no banco do motorista, ajustei os espelhos com calma e passei a mão devagar pelo volante. O assento já estava de volta à posição certa. E, pela primeira vez em muito tempo, eu não precisei pedir permissão a ninguém para movê-lo. A porta da garagem se abriu lentamente, com aquele rangido metálico conhecido. A luz do sol entrou e tocou o capô como se me reconhecesse de novo. Liguei o motor. Pegou de primeira.
Firme, constante, como se estivesse só esperando por mim. Não liguei para ninguém. Não tirei foto. Não mandei mensagem. Não publiquei atualização. Não havia anúncio a ser feito, nem explicação a dar. Eu simplesmente saí da garagem, abaixei o vidro e deixei o vento tocar meu rosto. O bairro estava igual, gramados cortados, cachorros latindo, cheiro de churrasco vindo da segunda casa depois da esquina. Mas eu não era mais a mesma garota que ficou do lado de fora daquele carro por meses, se perguntando o que tinha feito de errado. Entrei na avenida principal e peguei o caminho mais longo de volta para casa. Sem destino. Só movimento. Apenas o zumbido do carro debaixo de mim que parecia dizer: isso é seu. Não aumentei o som. Não chorei. Não ensaiei respostas para perguntas que nunca viriam. Porque ninguém precisava perguntar mais nada. Em algum ponto entre o segundo semáforo e a curva perto da igreja velha, eu finalmente soltei o ar. Não era vingança. Não era vitória. Nem mesmo era encerramento. Era outra coisa. Algo mais silencioso. Algo como retorno. Sem desculpas. Sem cerimônia. Apenas as chaves.